Olá, bom dia. Me chamo José Valdir Vidal, Diário do Cinegrafista. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para o canal e dessa vez com um pouco desafio. Mas é assim mesmo, como a vida, a cada dia que passa na vida da gente é um desafio e a gente tem que estar sempre preparado para enfrentar e vencer esses obstáculos. Olha, o motivo do vídeo de hoje eu vou fazer uma defesa de todos os corredores de rua e principalmente os maratonistas, ultramaratonista e triatleta. E aqui vocês vão saber por quê. Na minha vida, quando eu estava em Sobral, eu tive uma experiência muito boa com um promotor de justiça chamado Alexandre Alcântara. E eu posso falar o nome dele porque foi uma pessoa que treinou comigo e muito amigo. E eu quero citar por que eu estou falando o Alexandre Alcântara. Ele não é diferente de ninguém, mas é uma pessoa que faz a diferença como profissional, além de ser um dos promotores mais bem conceituados no Brasil, mas antes disso também foi delegado de Polícia Federal. Então não estou falando de uma pessoa qualquer, estou falando de pessoas que fazem a diferença. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque recentemente eu assisti um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, que também não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que estudou muito, é um médico e faz a diferença. Mas, voltando à experiência quando eu treinava o Dr. Alexandre, a gente sempre tinha um comentário, porque a gente via muitas coisas absurdas, e ele principalmente como promotor e a experiência que já tinha sido delegado de Polícia Federal, a gente falava da seguinte forma: como é que uma pessoa estuda tanto, frequenta uma faculdade, faz uma pós-graduação naquela profissão que ele quer, mas por questão de segundo, às vezes se joga tudo fora. E às vezes uma palavra. E principalmente quando se vem de uma pessoa que ele é conhecido como um líder naquela profissão, seja na área médica, seja como um delegado, seja como um promotor de justiça, seja como um juiz ou um médico. E foi o que aconteceu com o doutor Laí Ribeiro. Numa reportagem que ele estava, uma entrevista que ele estava dando para um canal de televisão, ele começa a falar das mulheres, e eu sei muito bem disso porque eu sou treinador e a maioria que eu treino é mulheres, e as mulheres têm uma certa vaidade, com todo respeito. Ela, muitas das vezes, e ontem mesmo, dia 25, eu tive uma experiência numa loja de uma jovem que vende materiais naturais, e ela falou para mim: seu Vidal, eu preciso perder barriga. E na realidade, aquela jovem não tem barriga nenhuma. E aí eu tive que colocar na cabeça dela que é o seguinte: se eu treinasse ela, a primeira coisa que eu ia dizer é que ela não tem barriga. Mas a mulher é vaidosa mesmo e gosta disso. Doutor Laí Ribeiro estava falando na entrevista sobre o problema de magreza. Até aí tudo bem, pela explicação que ele estava dando, tá? E quem quiser ir mais fundo no assunto, é só acessar lá Laí Ribeiro, que vai ver o vídeo que ele gravou no TikTok. Não estou fazendo a propaganda, mas é porque mexeu comigo. E aí eu vou falar por que mexeu comigo.
Ele mexeu comigo, e aqui eu vou fazer uma defesa em nome de todos os meus amigos atletas, corredor de 10 quilômetros, corredor de 5, corredor de 15 quilômetros, corredor de 21, maratonista, ultramaratonista que eu conheço, triatleta que eu conheço. O que me intrigou, e eu até desafio ele para um debate, se topar, mas venha seguro, porque eu vou dizer porque que ele venha seguro. Eu acho que ele não conhece os atletas, não vou nem falar de atleta estrangeiro, vou falar dos maratonistas nosso brasileiro, que nem é o caso do Vanderlei Cordeiro, do Ronaldo da Costa, do Diamantino, João da Mata, Luiz Antônio, José João, Giovanni do Santo, sem falar nos ultramaratonistas, como Herói Fung, como Mônica Ortega, Aval, ultramaratonista. E aqui, gente, essas pessoas que eu estou falando, maratonista, vocês já sabem que corre 42 quilômetros. Mas essas pessoas que eu citei aqui de ultramaratonista, nós temos no Brasil campeão sul-americano, campeão mundial da ultramaratona, das 48 horas, que é o caso do Herói Fung, que correu 48 horas na pista de atletismo do Ibirapuera, e é uma pessoa saudável. Então, quando o doutor fala que as pessoas que correm 15 quilômetros, os maratonistas que correm 15 quilômetros não são saudáveis, doutor, não bate, não fecha a sua matemática, tá? Não fecha. Porque o maratonista, ele corre 160 quilômetros por semana, para que ele chegue no ponto que ele chegou, que foi o caso que eu citei aqui, porque todos esses nomes que eu citei aqui, que nem o Vanderlei Cordeiro, o Ronaldo da Costa, e aqui é o seguinte, deixar bem claro, quem foi Vanderlei Cordeiro? Foi o terceiro nas Olimpíadas. Quem foi Ronaldo da Costa? Foi o recordista da Maratona de Berlim. Diamantino, Stramilano na Itália. José João, campeão 2 vezes da São Silvestre. Luiz Antônio, campeão da Maratona de São Paulo. José João da Silva. Giovanni, Herói Fung, ultramaratonista. Mônica Ortega, Aval. Sem falar, doutor Laí, sem falar nos triatletas que correm, que nada 4 quilômetros de água, corre, pedala 180 quilômetros de bike e corre 42 quilômetros. Não é numa semana não, doutor. É no prazo de 7 horas que esses camaradas faz toda essa prova que eu citei aqui. São 3 provas, como o senhor deve, como um estudioso, eu vou até mais, como um cientista, sabe o que é ser um triatleta. Então, quando o senhor fala que os maratonistas não são saudáveis, você está atingindo muitos brasileiros. Porque a corrida de rua, doutor, e principalmente as maratonas, durante os 20 anos, foi os eventos que mais cresceu, que mais trouxe movimento, até em termos financeiros para o país. Então hoje, para você ter uma ideia, não é o meu tempo. Eu sou maratonista, doutor, há 42 anos. Então estou falando com base. Não estou falando só como treinador, eu estou falando como atleta também. Tá? Então, quando você fala dessa maneira, você está sendo contra todas as pessoas que aderiram à corrida de rua no Brasil. E hoje as pessoas correm maratona saudável, conversando, satisfação, fazendo boas amizades. E o que me deixou transparecer quando você fala que os maratonistas não são saudáveis, me deixa zoar no meu ouvido que são as pessoas doentes. E não é isso, tá? Não é isso.
Então eu acho que está na hora de você mudar a sua filosofia. Porque isso é escandaloso, isso é nojento, se aproveitar de uma profissão que tem, de uma fama que tem, para falar uma fala nojenta, tá? Que nem o senhor falou, para que induza o ouvido de muitas pessoas que não têm informações, que às vezes procura a gente pela uma melhor informação, porque tem um objetivo no seu dia a dia da sua corrida, e vindo de um médico reconhecido nacionalmente e internacionalmente, isso é muito perigoso, tá? E a gente tem que ter cuidado na fala que a gente fala. Se você não falar com base, se você não falar com prova, você corre o risco de ser processado e alguém não vai aceitar. É o meu caso, eu não aceito, tá? Não aceito. E aí passa a prejudicar as pessoas. Não faça isso, doutor. Agora, se você, alguém que segue você nas redes sociais e chegar a este vídeo até o senhor, eu toco um debate que você vai falar de medicina, você vai falar de cardiologia, e eu respeito a ciência, mas eu vou falar e vou lhe dar uma aula o que é ser maratonista, o que é treinar, tá? E ser uma pessoa saudável. É isso. Gente, quem gostou deste vídeo, por favor, principalmente os atletas, compartilhe com todos os seus amigos, com todas as suas amigas. Nós não podemos ficar calados de escutar, independente do profissional que seja, asneira. Asneira zoa mal no ouvido de qualquer pessoa.